Eu fiz um teste num avião não pressurizado, num Cirrus, e usando oxigênio. Aquele avião, aquele modelo de Cirrus que eu voei, dá para ir numa altitude maior, 25 mil pés, onde já o ar é muito rarefeito, o ser humano não consegue sobreviver ali. A partir de 12, 14 mil pés de altura, você já começa a sentir os efeitos da falta de oxigênio. Assim, claro, uma pessoa não treinada, ela vai sentir isso antes até, né? O pessoal que vai para Bolívia, por exemplo, lá para La Paz, né, que é bem alto, acho que é 10 mil pés, já sente falta de ar, coisas do tipo, né? Agora, quando você passa de 14 mil pés, aí os efeitos já começam a ficar mais evidentes. 25 mil pés, você já não respira mais. Caramba. Né? E eu tava 25 mil pés com oxigênio do avião. O avião não é pressurizado, então eu tava usando, né, a máscara, no caso. E eu tava lá para fazer o voo de demonstração, como é que ia voar oxigênio e tal. E um dos objetivos do voo era mostrar os efeitos da falta de oxigênio. Você tirou a máscara? E eu tirei a máscara. E aí? Eu tava no comando do avião, tinha o outro piloto, o Copini, que é o piloto de demonstração da Cirrus. Passei o comando para ele, evidentemente. Falei, seu comando, coloquei um oxímetro no dedo, gravei a imagem do oxímetro e baixei a máscara. A máscara ficou aqui, eu fiquei assim, ó. Né? Porque eu sabia que ia sentir. Cara, 25 segundos. Caramba. Em 25 segundos, o oxímetro caiu a saturação para 68, que já é muito baixo. E a minha visão começou a ficar preta. Eu já comecei a ter aquela visão de túnel. Aí eu pus a máscara imediatamente, dei aquela puxada de ar e na hora voltou. Se eu não ponho a máscara, em 5 segundos, acho que não ia dar 5 segundos, eu apagaria. Caramba. E é aquela história. Em 3 minutos você tem danos cerebrais, em 5 minutos você está morto. Então... É muito rápido, né? É muito rápido. Eu quis fazer isso justamente porque, mesmo quem voa em avião pressurizado, quem nunca passou por uma despressurização, ou quem voa em um avião com máscara, não sabe qual que é a reação, o efeito quando fica sem oxigênio. Porque o que mais me chamou a atenção foi, eu baixei a máscara, eu fiz assim, ó, e o ar veio. Tem ar. O avião tá voando, o motor tá funcionando, a asa tá gerando sustentação, o ar tá lá. Uhum. Você não tá no espaço. Sim. Porque a impressão que dá é que você vai ter falta de ar. E você não tem falta de ar. Entendi. Só que você não tem oxigênio suficiente. Então você começa a respirar, você tá respirando nada. Você tá respirando outros gases e não oxigênio. Você tá respirando normal, mas não tá vindo oxigênio pra dentro. Oxigênio. Aí o seu corpo vai ter falta de oxigênio. E aí você vai apagar. Exatamente. Por falta de oxigênio. Só que o mais interessante é que é totalmente imperceptível. Então, se você está num avião ou em qualquer situação e faltou oxigênio, você está num avião, despressurizou, vai dando aquele vazamento, os sinais de alerta não funcionaram por algum motivo, porque quando tem uma despressurização no avião, você tem alerta. Mas aí é quando é uma coisa muito... Não, quando você tem um vazamento, você já tem um sinal. Já né? tem. Mas... Pode parar, dá uma pane, claro. Sei lá, é muito difícil, mas vamos supor que deu uma pane. Você tá lá voando normal, tal, de repente você começa a ficar meio... E aí apaga. E aí, se você tá numa situação dessa, o avião inteiro, se você tá sozinho ou com mais gente e o oxigênio inteiro no avião apagou, cara, infelizmente, não tem como, né? É o caça da Força Aérea do país escoltando o avião até ele cair. Que não tem o que fazer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, 2 vezes já. Sério? E uma foi recente. Um avião acabou caindo no mar, foi na Califórnia. E uma foi recente em cima em cima de Washington, D.C. Caramba! E aí o avião ficou indo para o centro de Washington, aí os caças da Força Aérea Americana foram escoltar, porque o que está acontecendo, e aí, né, viu que... E como que eles descobriram? Tentaram comunicar, não comunicou? Tenta comunicar, não comunicou, aí uma dos sinais visuais mais evidentes é a janela do avião embaçada, ela embaça. Entendi. E aí... Quando vira a janela, aí foi só mesmo para ver onde que ia cair. E não tem o que fazer. Ver onde que ia cair. Se o avião ameaçasse cair, que vai voar até acabar o combustível, ameaçar e cair numa cidade, abate antes. Abate. Né? E não tem essa de filme do Tom Cruise que o cara vai com o caça em cima, pula do caça no avião, rasga a porta. Não vai acontecer isso. Que coisa. Infelizmente e já aconteceu. Mas é muito difícil, difícil acontecer algo assim. Porque tem redundâncias no sistema de pressurização, tem alertas. Então, aquela história, no caso de despressurização, máscaras de oxigênio caem e tal, porque já tem todo um sistema, né? Inclusive, esse negócio da máscara é interessante, porque quando você está no voo e tem o speech de segurança, né? Que muita gente não presta atenção no que está sendo falado ali, os comissários falam, em caso de despressurização, você coloca a máscara em você primeiro. Sim. E depois ajuda o outro. Por isso,
Porque se você tá mais... Eu tava 25 mil pés, então eu demorei 25 segundos. Se tá a 39 mil pés, esse tempo aí cai, eu não sei nem pra quanto, mas eu vou chutar ali uns 5, 10 segundos, se não for menos. Então, despressurizou de uma vez, vamos supor que deu uma despressurização rápida, e você se preocupa em pôr a máscara em alguém e ajudar, vai desmaiar você e a pessoa. Então, garante a sua ali, respira, E aí depois vai fazer- ajuda a outra pessoa. É isso mesmo. Porque senão você não vai fazer nenhum nem outro. É isso mesmo. Mas é complicado isso aí. Mas o que aconteceu recentemente foi o seguinte: teve uma explosão solar e alguns aviões da Azul, os ATRs, tiveram problema. Por quê? Eu fiquei sabendo disso daí. Você ficou sabendo disso? Sim. Ah, então eu conversei com o pessoal da Azul. Ah, é? Eles vieram conversar comigo e tal. O que aconteceu foi o seguinte: essa explosão solar, ela passou pelo satélite de GPS. E aí, não é que estragou os satélites, mas deu um bugzinho ali, um glitch que a gente chama, no satélite. Só que o problema é que esse glitch, até todo esse problema se propagar e se resolver, isso aí levou uns 40 minutos. E 40 minutos, cara, na aviação, é um caos que virou. E o ATR, ele tem um problema que ele não tem como que é o sistema de backup dele, depende do GPS também. Então, se dá um problema no GPS, o caso do ATR em si, ele não consegue nem decolar. Alguns outros aviões, o sistema de backup dele é aquele diferencial, né, que a gente fala. É o inercial. Inercial, isso aí. E aí ele consegue, não tem problema nenhum. Mas nesse dia, teve um avião da Emirates que deu problema. Ele estava voando. Só que aí ele tinha um sistema, não aconteceu nada, e ele conseguiu chegar, e tudo, mesmo porque meia hora ali no voo que o cara tava fazendo, cara, tipo, o cara tava em cima do oceano ali, cara, segue aqui e vambora. Mas teve um ali, cara, um ATR, que o piloto tava indo decolar, e puff, travou tudo. Ele voltou o avião, assim, saindo ali, cara. Ele já tinha saído do portão, Já tava taxiando. já tava taxiando pra decolar, quando puff, parou tudo. E isso, cara, assim, os caras fizeram a conta lá, tipo, acho que foram umas 400 pessoas que acabaram se prejudicando com essa história toda. Porque o ATR também cabe quantos? 72. 72, né? Isso aí. Então, mas o que acontece? Esse é que é o problema, cara. Esse é que é o problema. Entendeu? Porque... E deu fila no aeroporto. Aí começa, né? Atrasa aquele voo, cancela aquele voo. Sim, é um efeito cascata e vira, que atrapalha aí, tudo, né? Pô, e os caras vieram me contar e tinha gente querendo... Aí você quer... Aí o cara quer bater no cara que vende o ticket. Sim, como se resolvesse alguma coisa. Não tem né? nada a ver O cara nem sabe o que tá acontecendo. Ele tá tendo que segurar o BO ali e não sabe nem que o sol resolveu explodir hoje, né? E é cara pulando em cima do pescoço e vira uma confusão, né, cara? Confusão, né? E vira uma confusão. Então, mas você chegou a ouvir falar disso aí? Eu ouvi falar disso daí. E é interessante você ter falado do negócio do sistema inercial, né? Até voltando um pouco, quando o GPS começou a ser realmente o novo caminho do sistema de navegação mundial, a grande preocupação era um sistema americano. Isso. Estoura uma guerra, Estados Unidos vai lá e muda a configuração dos satélites, todo mundo se perde, né? Então essa era a grande discussão até o início dos anos 2000, né? O sistema de navegação aérea, até então, era só por radionavegação, antenas no solo, que emitem um sinal, e aí você consegue se balizar para as antenas. São sistemas mais complexos, mas é basicamente isso. E sistema inercial. O que é o sistema inercial? O sistema inercial é um sistema de giroscópio dentro do avião, Isso. que ele consegue calcular a velocidade de rotação da Terra. Então, dependendo da onde, como a Terra é redonda, dependendo da latitude que você está, se você está mais próximo do Equador, você tem uma circunferência maior, a velocidade de rotação é maior. Quando você vai mais para os polos, você tem uma circunferência menor, Isso aí. a velocidade de rotação é menor. O inercial, ele consegue justamente calcular em qual latitude você está de acordo com a velocidade de rotação. Isso. Ele junta essa informação com a sua última posição de longitude e te dá um sistema de geolocalização, né? Um sistema muito eficiente, sempre funcionou. Os aviões sempre voaram porque a Terra é redonda e gira, né? Coisas aí, desse tipo. isso mesmo. E além disso, tem os sistemas de radionavegação e aí começou o sistema de GPS, que é por satélite. Junta triangulação de satélite ali e faz o negócio. Só que na mão dos americanos demorou para isso ser homologado nos países, no Brasil, por exemplo. Então, mas e quando você voa, por exemplo, para a Europa tem o sistema Galileu, que é um outro sistema. O avião que voa, sabe, Brasil, sei lá, Paris... Quando chega ali na Europa, ele assume o sistema Galileu? Eu não sei essa parte técnica de o que assumir o quê. Mas ele tem, tá. ele tem Deve todos assumir, os sistemas. né, Deve assumir, tem os sistemas todos integrados, né? Porque o a gente computador tem... do voo já faz isso automático. Né?
Então, porque um problema que deu nisso aí, na aviação, não sei se você ficou sabendo, foi na guerra da Rússia, porque lá na Rússia tem um sistema GLONASS. O outro não é o Global Position Não é, System, né? é o sistema deles lá. E tava tendo problema com aviões ali, por conta que na hora que entrava ali, assumia esse sistema GLONASS, só que o sistema tava todo ferrado, porque tava cheio de vírus e jammings e coisa indo pra lá e pra cá, e os caras tiveram muito que apelar pro sistema inercial, entendeu? Sim, aham. Porque é um Que ali sistema tava que não depende de complicadíssimo. nada externo. É um sistema da aeronave, né, o Isso. inercial. E os sistemas de radionavegação não dependem de nada no espaço, mas assim a emissão de sinal das antenas que estão em solo dentro do determinado país. Isso. O sistema GPS não. É muito mais fácil hoje você navegar com GPS na aviação. sim, com Muito certeza. mais fácil. Hoje você fazer um voo por instrumento com o sistema atual, é plotar ponto no GPS ali e seguir a linha. Né? Não tem erro, né? Não tem erro. Agora, com radionavegação, pegar radial, você tem uma antena chamada VOR, que ela tem radiais. Então ela tem várias antenas que emitem sinal em radiais. E aí você vai passando por ela e o instrumento do avião consegue identificar qual radial ele está pegando, Entendi. né, para você saber qual posição você está em relação a ele. Não é só uma antena que aponta. Então, e aí por esse sistema de radial, você sabe se você está chegando na antena, se você está saindo da antena, você sabe se a antena está aqui, você está passando aqui, você sabe que você está nessa radial, você fala para o controle assim, eu estou a tantas milhas da antena na radial tal, o controle sabe que você está aqui, ou se você está aqui, né? Só que é muito mais complexo. Muito mais. Né? Claro que hoje ainda os pilotos aprendem isso, no curso de voo por instrumento tem isso, mas atualmente na prática, o GPS. É o GPS, né, cara? Não tem jeito. E esse negócio que o Fernando falou do giroscópio, se você vê o documentário da Terra Plana, é o giroscópio que o cara entra com ele para provar. Sensacional, Sérgio. E ele prova o quê? Ele prova que é redonda. Porque ele prova que o negócio funciona. 3 vezes que é redonda, porque o negócio funciona. Qual que foi a solução, já que ele provou que ele estava errado? Esse negócio aqui não funciona, deixa eu pôr de lado aqui, não tá funcionando. Mas o legal é que ele compra um baratinho e depois ele chega a comprar um caríssimo. Acho que é $20.000 o cara paga no negócio. Exatamente. Né? Bom, o cara que tem $20.000 para investir num troço desse ainda acredita que a Terra é plana, é difícil, né? É difícil demais, cara. Mas é muito interessante. Então, o que está acontecendo? Até já que o pessoal aqui falou do Sol, né? Eu falei outro dia, o Sol, galera, está entrando no seu máximo de atividade. Então, essas explosões e tudo. E o problema é o seguinte: hoje o nosso mundo está muito mais tecnológico. Então, assim, acabou o mundo? Não. Porque a gente tem a previsão. O NOAA, que é um serviço lá dos Estados Unidos, é a NASA de Atmosfera e Oceano, chama NOAA. Eles têm o monitoramento do clima espacial, que a gente chama. E eles têm os Electras que voam no furacão. No furacão, aquilo lá é loucura. Isso aí, o cara que faz isso... Você iria, Sérgio? Mas de jeito nenhum, cara. Que é isso? E os caras vão de boa, dando risada ainda, cara. Que loucura, aquilo é uma loucura. E é o Electra, né, cara? É o Electra. Tem outros aviões também, mas eles têm o Electra. Inclusive, sabe que a Força Aérea Brasileira tem o Electra, a versão militar, né? Olha só que legal. Famosão. O P3. E vamos falar então dos carros que nós encontramos lá na Campus Party, né? Foi. Você deu uma palestra sobre lá. os famosos eVTOL, que é o que a gente chama de carro voador. Na minha época de criança. Nós vamos chegar no ano 2000, vai ser todos carros voadores. Estamos aqui em 2023, está aí o trânsito caótico do mesmo jeito. Exato, ficando cada vez pior, inclusive. Exato, cara. Como que é isso aí? Explica pra galera como que é, em que pé que anda, como que você acha, porque você explicando ficou legal pra caramba lá na campus, porque não é aquilo que a gente imaginava, né? Não. Bom, eu não gosto do termo carro voador. Não, carro voador é meu termo. Não é só o seu. Muita gente fala da imprensa, todo mundo fala, né? É o popularzão. Mas por que eu não gosto? Nem eu e muita gente da indústria também, que eu já conversei. Porque a gente não pode chamar bem aquilo de um carro, né? É um sistema completamente diferente, um sistema completamente novo. Assim, acho que é interessante a gente até falar um pouco das evoluções da aviação, né? Até chegar aqui. Aí. Porque eu vi um TED Talks do Burt Rutan. Burt Rutan é um engenheiro aeronáutico americano, inclusive quem desenhou a Spaceship One, Spaceship Two, a Stratolaunch, né, que é da empresa dele, que é fugiu o nome agora, Composites, esqueci o primeiro nome. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. E ele tem uma empresa, tinha agora, está aposentado, claro, de desenvolvimento de projetos de aeronaves, e as mais esquisitas que você imagina saiu da cabeça desse cara. Bom, enfim, ele deu uma palestra, um TED Talks em 2006, então estou falando aí já um tempinho atrás, dizendo o seguinte:
Desde a Guerra Fria, do início da Guerra Fria, 1950, 60, até aquele momento que ele estava, 2006, não tinha acontecido nenhuma grande revolução aeronáutica. Tudo bem, GPS, aviônicas modernas, telas e tal, mas ele disse no sentido de aerodinâmica e forma de voar. Entendi. E eu vou até além. Até hoje, ainda não tem uma grande, agora com o eVTOL, mas uma grande revolução aerodinâmica. Porque se você comparar o que é um Boeing 707, que foi o primeiro avião comercial a jato que funcionou, né? Teve o Comet antes, mas o que realmente entrou em operação, e comparar com um Boeing 787 e um Airbus A350, que são os jatos comerciais mais modernos do mundo hoje, para quem não conhece de aviação, olha os dois e fala que é avião. Né? Aí no meio teve um Concorde, né? Que tentou ser sim, tentou. mas Tentou. Se quiser, a gente pode falar do Concorde também, mas assim, tentou mudar, mas o Concorde vem dos anos 60. Sim. Então a revolução veio dali daquela época. Tá. O que eu quero dizer com isso? O avião que voava nos anos 50 e que voa até hoje, é um charuto com 2 asas e diminuiu de 4 motores para 2, mas basicamente... Sim. Teve mudança aerodinâmica na asa. Sim, claro. A eficiência da asa de um A350, de um 787 é muito superior à de um Boeing 707, apesar de, para quem não conhece, parecer a mesma coisa. Mas não é uma grande revolução, um negócio assim que mudou tudo. Agora a gente está numa nova fase de transição com essas aeronaves de decolagem e pouso na vertical. Só que se a gente voltar mais no tempo, a ideia de decolar e pousar na vertical, ela vem já de um certo tempo. Desde a época de Da Vinci, você vê o projeto dele, daquele, parece um helicóptero, que nunca foi feito, mas depois outros engenheiros recriaram aquela forma de asa, né? E voou, né? Helicópteros, aeronaves que decolam em pouso na vertical já vem desde o início do século XX. No Brasil, teve um projeto que saiu lá do ITA, nos anos 50, se não me engano, 51, que ele parece muito as aeronaves eVTOL que a gente conhece hoje. Olha só. Por que não deu certo naquela época? Porque eram motores radiais, ou seja, pesados, ineficientes para aquele tipo de aeronave. Negócio ou feito de madeira ou de alumínio, pesado, então não tinha tecnologia. Hoje nós chegamos num momento que temos a tecnologia para executar ideias que já foram tidas há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, motores elétricos mais eficientes, baterias mais eficientes, materiais mais leves, resistentes, né? Porque no final do dia o que a gente quer na aviação é pesar pouco e ter potência. Né? Então, e segurança, né? E segurança, claro. Segurança em primeiro lugar. Mas essa relação peso-potência na aviação sempre foi muito importante. Então, hoje nós chegamos num momento que o eVTOL ele é possível. Uma aeronave decolar e pousar na vertical elétrica. O eVTOL já existe. Você tem o drone caseiro, que você paga ali, sei lá, R$1.000, você tem um droninho que funciona. Então, a tecnologia já é possível. Já existem várias empresas na indústria que estão produzindo protótipos, fazendo testes, até com pessoas, pilotos de teste dentro. Então, o sistema funciona. Agora, entram outros agravantes nessa equação. Primeira delas, certificação. Você não pode pôr um negócio desse comercial, encher pessoas dentro e pôr para voar sem ter uma certificação e garantir que aquilo é seguro e não vai cair. Segundo ponto, opinião pública. As pessoas não vão entrar num negócio desse. É verdade. Esse é o ponto, entendeu? As pessoas não entrando num negócio desse porque não confiam, impacta o mercado, o troço inviabiliza. Então, para você escalar a quantidade de aeronaves de decolagem e pouso vertical, o ser humano já não é mais capaz de pilotar. Para você escalar, quer dizer, para você ter muitas aeronaves como essa, como acontece num trânsito, não é humanamente possível a pilotagem disso, sem sistemas integrados. Então, mas eu posso pilotar porque vai estar conectado numa rede, porque tem um sistema de automação. Então não é o ser humano que está pilotando. Assim como não é o ser humano que pilota um mini drone. Porque se você desligar os sistemas Vai nada. Você não bate. Ou você é um excelente piloto de aeromodelo, ou você nem decola aquilo lá. Né? O droninho da DJI lá é facinho, você põe, ele para no ar, você vê ele fica paradinho, porque tem um sistema funcionando ali que tira o negócio da tua mão. Né? E nessa aviação é a mesma coisa. Só que você tem que ter um sistema de controle de espaço aéreo todo integrado com inteligência artificial, processamento de Big Data, para fazer essas aeronaves voarem juntas. Por isso eu falo que não é um carro voador. Você não vai pegar um troço desse da sua garagem... Esse que é o ponto, né? Como era no De Volta para o Futuro. Todo mundo pensa isso, né? Cara, eu vou sair aqui e tô andando. Pô, ficou trânsito. Ligo...
É aquele Doc Brown Roads, where we go, we don't need roads, né? Então, não vai rolar. Então, você não vai dar ré da sua garagem, decolar e sair voando. Vai ter um sistema integrado. Então, o que a indústria está desenvolvendo hoje é mais para um táxi aéreo, né? Um táxi voador, com essas aeronaves mais eficientes, mais baratas, do que um carro próprio. Mesmo porque hoje essas aeronaves custam 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Não são aeronaves da Embraer, por exemplo, da IVE, né, que é uma subsidiária da Embraer. O custo estimado é por aí, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, assim, não é um negócio que qualquer um vai comprar. Mas tem os menorzinhos, tal, mas vai ver o custo. 300 mil dólares, 500 mil dólares, não é ainda acessível. Mas 300 mil dólares é um carrão de luxo aí que a galera compra. Um belo de um carro, né? 300 mil dólares. Peraí, 300 mil dólares fora do Brasil, né? Vamos lembrar essa parte. 300 mil dólares é um preço de um Rolls Royce, um preço de um Bentley nos Estados Unidos, né? Sim. Então, 300, 400, 500 mil dólares. Então, mas mais... em algum momento da história, chegou-se a imaginar essa coisa de sair de casa e tal? Sim, chegou mesmo? A ideia, o Santos Dumont teve essa ideia. O Santos Dumont, quando ele construiu o segundo projeto dele de aeronave mais pesada que o ar, que é o Demoiselle, que é aquele, não é o 14 bis, já é o próximo que ele fez em 1907, a ideia dele era ser um avião pessoal para ele decolar de qualquer lugar e pousar em qualquer lugar. Então a ideia da aviação desde os primórdios era cada um ter o seu próprio avião e se deslocar de forma aérea. Entendi. Só que você não consegue saturar um espaço aéreo com aeronaves com pilotos. Porque do jeito que está hoje o espaço aéreo numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu sou piloto, voo em São Paulo, eu decolo direto do Campo de Marte, é muito saturado. Ah, é? Tem muita aeronave. Ah, é, porque tem muito helicóptero. Tem muito helicóptero, tem muito avião comercial, avião de pequeno porte. E você olha para cima, você não vê as aeronaves o tempo inteiro. Você vê uma passando aqui, outra passando ali. Só que lá dentro, para quem está pilotando e para o controle de espaço aéreo, tem aeronave para caramba. Imagina você multiplicar isso por 100. É humanamente impossível pilotar. Então você tem que ter um sistema integrado de inteligência artificial. Então, é mais viável essas aeronaves elas serem meios de transporte de passageiros do que você ter uma em casa e sair voando a qualquer momento. Só que aí teria que ser maior também, né? Tem que ser maior. Uma galera, né? Depende, pode funcionar como um táxi, levar 4 pessoas, táxi, né? 4, 6 pessoas, né? Então tem toda uma evolução, começa com esse desenvolvimento tecnológico que já é possível. Quando isso entrar em operação, vai ter um piloto ali monitorando o sistema, também por uma questão de passageiro. Você entraria numa aeronave autônoma? Então, não dá. E eu acho que tem um negócio disso aí no Brasil, com o negócio de drone, me corrija se eu estiver errado, cara, que embora o drone voe de forma autônoma, tem que ter um cara pilotando, entre aspas, né? Sim. E você tem que ter autorização do controle de espaço aéreo, você tem que fazer um plano de voo. Não é, hoje em dia você não pode decolar qualquer drone em qualquer lugar, não é assim. Não, eu tô falando daqueles... Porque até falar pro pessoal, né, que tem os drones assim que você compra e tal, mas quem acompanha a gente no Space BR, que eu tava te falando, cara, você vai pro mundo do agro... Ah, sim. Não, cara, tem que ter um cara monitorando. Ele faz todo o planejamento, o drone faz tudo sozinho. Não, decola, eu vou te falar que os drones ali, cara, são gigantescos, cara. Porque eles têm que carregar peso, né? Tem que carregar carga. Muito peso, cara. E até o cara falou lá onde... Cara, isso aqui dá pra você sentar em cima e sair com ele, cara. Sim. Dependendo do Por isso seu que peso, eu falo, a tecnologia para carregar uma pessoa nessa aeronave, ela já existe. Sim. O problema não é a tecnologia de máquina, mas todo o em volta. Então eles estão criando, a indústria hoje ela cria não só a máquina, ela cria o ecossistema inteiro de mobilidade aerourbana, por exemplo. Eu fiz um teste 2 anos atrás com a Embraer, lá no Rio de Janeiro, porque eles estavam demonstrando como é que é o sistema de mobilidade aerourbana. Esse é o nome. Esse é o nome. Que né? legal. Então, a gente pegou um helicóptero do Galeão e foi direto para a Barra da Tijuca. O voo demorou 11 minutos. Quem faz esse trajeto de carro no Rio de Janeiro sabe que ali é 1 hora para cima, se você tiver sorte, né? Então, aí eu fiz o vídeo, tem o vídeo lá, e a gente usou um Bell 505. Mas esse estava de helicóptero. Helicóptero, um Bell 505. Tá. E muita gente me perguntou, você voa de helicóptero. Mas aí que tá, a aeronave é só mais um detalhe. Tá. Eles criaram todo um sistema junto com o DCEA, né, que é quem controla o espaço aéreo brasileiro, para sair do ponto A, ir para o ponto B em linha reta, por onde vai passar,
qual que é essa estrutura dos pontos de decolagem, como é que o passageiro acessa isso. Então, a hora que tudo isso tiver definido e a tecnologia... Vocês simularam tudo, Nós simulamos só que tudo, entraram dentro do helicóptero. Só que num helicóptero. Só isso. Porque o helicóptero já faz isso. Ele decola e pousa na vertical. Isso. É. Basicamente, você está trocando de asas rotativas por um sistema elétrico com hélices. Com asa rotativa também, né? No caso é hélice. Ali é hélice mesmo, né? Por isso tem um monte. É diferente, é. Por isso tem um monte. Redundância. Você poderia colocar simplesmente 2 hélices ali, ou 4, e se para uma. Então, eles têm várias empresas desenvolvendo, tem umas que têm 18 hélices. Caramba. Justamente para distribuição de peso e que se parar 1, 2, 3 motores, o troço continua voando. Então, porque esse sistema, por exemplo, você pega São Paulo, eu morei ali no Jaguaré há muito tempo. E ali no Jaguaré, não sei se você sabe, tem um lugar de helicóptero ali muito famoso. Uau, no Jaguaré ali no HBR, do lado do SBT ali. Isso. Sem o HBR. É um negócio gigante. E ali, cara, helicóptero decolando a cada, sei lá, 10 minutos. O SBT já tentou fechar algumas vezes lá, porque atrapalha. Atrapalha pra caramba. E aí, então, os caras decolam dali e vão, né? Aí pousam num prédio aqui, pousam num prédio da Paulista e tal. O cara tá voando em cima da Paulista já, ué. Exatamente. Então, assim, você só vai trocar um tipo de máquina, que já é homologada, já é certificada, já é segura, por outra que está em desenvolvimento. A máquina já existe. Tem que ter todo o processo de homologação. E eu costumo dizer o seguinte... Enquanto a tecnologia é o futuro, enquanto é os Jetsons, enquanto é o De Volta para o Futuro, que a gente falou da imprensa lá no começo. Sim. A imprensa trata isso como o futuro. Basta acontecer o primeiro acidente. Que isso. Aí, meu amigo, enterra. Entendi. Entendeu? Então, assim, a indústria não quer... Com muito cuidado, eles né? não querem correr esse risco primeiro, claro, para não ter um acidente com vítimas, né? Óbvio. Mas a indústria é isso aí, cara. A hora que der o primeiro problema... Vão esquecer toda essa questão futurística e já vão direto no problema. E o troço vai passar a ser um problema. Então, assim, o aparelho em si seria um dronezão. Sim, basicamente um dronezão. Isso. Aí alguns põem 4, outros põem 8, e você vai colocando a quantidade de hélices que você quiser. Pra deixar e ali. vai. Cada empresa faz o seu projeto. E aí ele iria, sei lá, Estação da Sé. Vamos supor, teria ali um lugar... Eles estão chamando de vertiporto. Vertiporto? Né? Vertiporto. Que é uma área para integrar modais de transporte. Boa. Então você vai ter vertiporto no metrô, em aeroportos, em shoppings, né? Uhum. Justamente para fazer sentido. Por exemplo, hoje, eu moro na Zona Sul de São Paulo. É longe do aeroporto de Guarulhos. Ontem eu fui lá fazer um trabalho com a Emirates, demorei quase 2 horas por causa do trânsito. Sim. De helicóptero, eu já fiz esse trajeto de helicóptero, dá 15 minutos, 10, 15 minutos. Entendi. Então, assim, é muito diferente. Então, se eu tenho do lado da minha casa um shopping, uma estação de metrô com um vertiporto, eu vou lá andando, ou de bicicleta, ou de Uber, qualquer coisa. Paro ali, demoro, apesar de que hoje em dia você precisa andar 1 quilômetro em São Paulo, já demora 40 minutos, mas enfim, vou a pé, paro ali, pego o eVTOL e vou voando até o aeroporto de Guarulhos. Então esse transporte urbano passa a ser muito mais eficiente. Só que tem um outro agravante, um outro problema nessa história. O espaço aéreo no mundo ele já está definido. Em São Paulo, por exemplo, o mais baixo helicóptero, já quase na altura dos prédios. Você tem uma altitude, uma altura mínima. Do helicóptero eu não lembro, eu não sou piloto de helicóptero, mas acho que é 250 pés, 300 pés. O pessoal de helicóptero aí pode me corrigir. Mas é bem próximo do solo, 100 metros. Porque eles pousam no prédio. Sim, pousam no prédio, né? Em cima dos helicópteros, aí em cima eu sei porque é onde eu começo, né? Os helicópteros eles vão até 3.200, 3.400 pés de altitude, que em São Paulo vai dar mais ou menos uns 1.000 pés de altitude, uns 300 metros, né, de altura. Em cima já começam os aviões pequenos, em São Paulo, que operam no Campo de Marte. Né? E em cima já tem os aviões grandes que operam Campinas, Guarulhos, Congonhas. Você vai colocar o eVTOL aonde nesse sanduíche? Vai ter que ser abaixo, não Você vai ter que reestruturar o espaço aéreo inteiro. Mas se colocar abaixo do helicóptero? Você bate nos prédios. É verdade. O helicóptero já está bem baixo. Eu já voei de helicóptero em São Paulo, praticamente na altura do prédio lá do antigo prédio do Banespa ali. Sim, né? Sei, ali no centro. No centro. Uhum. Na altura dele já. Caramba. Porque ele é um prédio alto. Então, mas o helicóptero é o quê? Ele tem esses pontos aqui. Vamos pegar São Paulo, né? Sim. Ele tem esses pontos aí. Igual eu falei, lá no Jaguaré tem esse. Sim. Campo de Marte. Sim. Tem esses
Mas são muito poucos, né? São muito poucos. Porque o helicóptero você não pode enfiar ele no meio de uma... Tipo, Praça da Sé lá, tem uma... Só se for órgão público por alguma razão, tipo a polícia, né? Entendi. Mas uma pessoa com um helicóptero particular, jamais. Se fizer isso, ou só se for em emergência, né? Mas São Paulo é o lugar no mundo com mais concentração de helipontos. Aqui onde fica até a final do aeroporto de Congonhas, lá na Faria Lima, quando você sobrevoa ali, é tudo azul, né? Os helipontos dos prédios. Tem muito, mas muitos helipontos ali. Então, os helicópteros, eles operam nesses prédios, só que aí é um local, como se fosse um vertiporto, né? Mas eu vou explicar a diferença do vertiporto de um heliponto. Tá. Até heliporto e heliponto também tem diferença, né? O heliporto é onde você tem uma infraestrutura. Você tem abastecimento, tem embarque de passageiro, né? É como se fosse um aeroporto. E o heliponto é só o ponto ali pro cara tocar isso aí. Então os prédios têm os helipontos, ele toca, sai, não corta, ele não desliga o motor do helicóptero. Dificilmente você vai ver um heliponto que o cara parou lá, desligou e largou o helicóptero lá. Não. Talvez ele só em hospital, né? Talvez em hospital, mas mesmo assim, eu já pousei em hospital com helicóptero. E ele ficou ligado. Com o helicóptero da polícia. Tô com transporte de órgãos, tá? Transportando coração e pulmão para uma cirurgia ali. Peguei o helicóptero em Congonhas com o pessoal da polícia, pousamos no Hospital das Clínicas, tocou, os médicos saíram, o médico até me convidou, você não quer acompanhar a cirurgia? Eu falei, não, tô de boa, fico por aqui. Prefiro voar. Boa. E aí decolou, né? Ligado. 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 Não corta. No heliporto não, né? Que é o caso do HBR, é o caso do Helicidade, que são locais onde angara helicópteros. É um aeroporto para helicópteros, basicamente, né? Beleza. Agora, a ideia do vertiporto é ter vários desses espalhados, muito mais do que tem heliportos, só que com toda a estrutura de abastecer, de carregar, né, o negócio, manutenção, estrutura para embarque e desembarque de passageiros. Então é replicar isso muito mais. Vamos supor, num shopping que nem, sei lá, shopping em Morumbi, que tem o estacionamento lá em cima, né, aberto. Parte daquilo lá pode ser vários lugares para pousar os eVTOLs com todo o sistema integrado. Aquilo lá pode virar um vertiporto. Então essa é a ideia, né? Replicar isso daí para ter esses acessos. E o eVTOL, aí no caso, vamos falar assim, o eVTOL ele seria exclusivamente elétrico, né? O E já é elétrico. Já é de elétrico. VTOL é uma sigla, né? VTOL né? Isso quer dizer Vertical Takeoff and Landing, que é decolagem e pouso na vertical. Então, o helicóptero é um VTOL. Ele é, né? Ele decola e pousa na vertical. O eVTOL, o E vem de electric, né? Então é aeronave elétrica de decolagem e pouso na vertical. O 11 de setembro brasileiro, é isso? Exatamente. Pode chamar de 11 de setembro brasileiro? Olha, pode, tem até uma discussão, eu não sei nem se eu devo falar isso, se é spoiler, na verdade. Mas é spoiler, mas é uma coisa real, né? É uma coisa real, que tá escrito no filme, não é uma cena do filme, mas tá escrito em um determinado ponto do filme, que, assim, é bem controverso isso e muito discutido isso. Mas se quando mataram Osama Bin Laden em 2011, acharam no bunker dele informações sobre esse caso brasileiro. Caramba! Levando a entender que eles estudaram o caso brasileiro para fazer o 11 de setembro. Vamos contar pra galera do que a gente tá falando, então? Pra quem não sabe ainda. Tá pra estrear, não estreou hoje. Estreia hoje. Olha aí hoje. Que demais, Estamos no dia da estreia. Estamos no dia da estreia, é o voo 375, né? Sequestro do voo 375. Isso. Esse é o nome do filme, Vamos tentar resumir pra turma aí o que aconteceu naquele dia lá, cara. Vamos lá. Bom, eu assisti o filme já, eu fui na pré-estreia, você né? foi? Fui E aí, convidado. como tá? Cara, é muito legal o filme, muito bacana. É uma super produção brasileira. Então, assim, obviamente a gente não tem como comparar o orçamento Brasil com o orçamento Hollywood. Com o Lago Hudson lá do Capitão. Exatamente, do Sully. Ou o Top Gun. Então, galera, vamos pegar calma, né? Calma, né? Mas é uma super produção brasileira, eu achei bem legal. Eu fui numa cabine de imprensa umas 3 semanas atrás, assisti pela primeira vez. Que demais. E aí, dia 5, 2 dias atrás, eu fui na pré-estreia, que inclusive tava o elenco do filme, o diretor, eu entrevistei o diretor, a produtora, todo mundo. Soltou bem vídeo legal. já no canal com isso, né? Não entendi. Vou soltar amanhã. Ah, é? Amanhã tem então vídeo beleza. no canal com essas entrevistas. Legal. Então, o que aconteceu? O que a gente está falando aqui? Em 1988, dia 29 de setembro de 88, um cara descontente com a situação do governo no Brasil tinha passado lá pelas diretas já e tal, né? Aí o Tancredo, né? O Tancredo assumiu. Tinha ganho, né? Só que ele morreu. Ele morreu, aí o Sarney assumiu. Isso. E aí já tava mexendo na economia, tava um caos. Tinha virado a moeda, né? A moeda cortado os 3-0 também. Tinha congelamento de preço. Já tinha cortado os 3-0. E aí, bom, enfim. Aí esse cara descontente, ele resolveu matar o presidente.
Só isso, Só né, isso. cara? E a forma que ele resolveu fazer isso é muito simples. Sequestra um avião e joga no Palácio do Planalto. Essa foi a ideia do cara. Que é o nome dele, o Raimundo Nonato, né? Raimundo que ele Nonato. chama, né? Raimundo Nonato, Que é o famoso. maranhense, da terra do Sarney, então acho que ele já devia conhecer o histórico, né? E aí ele resolveu fazer isso aí. Só que naquela época, o que acontecia? Não tinha raio-x, detector de metal nos aeroportos. A gente tá falando de 88. Mas não tinha mesmo, cara. Era um Não negócio como que tinha. é? Você podia entrar com qualquer coisa mesmo. Não em todos os aeroportos. Alguns aeroportos tinham, outros tá. não. No aeroporto de Confins, em BH, não tinha. Então, porque aí, vou fazer umas perguntas pra você. Dizem que ele fez um estudo, né? A história que eu li, que foi a seguinte, ele sofreu com os planos e tal, e ele resolveu matar o Sarney jogando um avião lá. Aí o que ele fez? Ele pegou toda a grana que ele tinha e ele começou a estudar alguns aeroportos. Então ele pegava a grana e fazia assim, ele voava de um lugar para o outro, tipo Confins, né? BH, Rio de Janeiro, depois voltava. Brasília, não sei aonde, voltava. Para ele ver como que ia ser, que queria fazer. É isso aí, confere mesmo? É por aí? Eu não sei exatamente a fundo essa parte do estudo, porque não tem muita informação. Eu até conversando com o próprio ator que interpretou interpretou o Nonato, e conversando com o roteirista do filme, eles não tinham muita informação sobre esse cara. Ah, tá. Né? Então eu não sei a fundo como é que ele fez isso daí. Mas o fato é que não eram todos os aeroportos que tinham detector de metal. Ele tinha um revólver calibre 38, um saquinho ali com 100 munições dentro. Então o cara tava bem municiado. E era assim, entra no aeroporto e chega no avião. O revólver dentro da mochila. Decolaram de Confins, o voo... Mas Confins não tinha, mas por exemplo, Congonhas tinha, alguns aeroportos tinham raio-x. Alguns aeroportos tinham, não vou saber te dizer aí, quais, assim, mas... nem é raio-x, né? A questão é um detector de metal. Detector de metal. Já ia ajudar, né? Exatamente, já ia parar o cara ali. Mas, cara, nessa época não tinha nem acontecido aquele atentado de 1993 contra o World Trade Center, que eles explodiram uma bomba embaixo lá, né? sei. Que já deu uma mudada na aviação por conta daquilo, porque terroristas entraram no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Então, não tinha nem acontecido aquilo ainda. Né? Era muito diferente a aviação. Cara, vai lá que não vai estar tranquilo. Na época já existia a ponte aérea Rio-São Paulo com os Electras, então era muito simples. Você pegava um ticket que não era nem nominal, entrava no avião, sentava em qualquer lugar. Né? Você pegava um ticket da Transbrasil e voava em avião da Varig, só o avião da Varig podia voar. Então era muito mais simples o negócio. E o voo dele era... O voo dele começou em Porto Velho, lá em Rondônia. Aí é uma loucura também, né? Era Porto Velho, aí Cuiabá, depois Brasília, Goiânia, que é do lado ali, mas tinha essa ponte. Depois Confins, depois o Galeão, no Rio de Janeiro. Esse era o voo. A tripulação começou o voo lá em Rondônia, foi indo. Quando chegou em Confins, esse cara embarcou. Aí o avião decolou, 20 minutos depois da decolagem, ele pegou a arma e já começou a fazer o terrorismo lá e tentou invadir a cabine. Não foi... outro detalhe, as portas do cockpit dos aviões naquela época não eram blindadas, como são hoje. Então ele começou a dar tiro na porta e varava a porta e começou a pegar na cabine, nos instrumentos do avião, pegou na perna de um tripulante que estava de extra na cabine. Extra, isso mesmo. E esse voo aí, o voo era o quê? Qual era a empresa? Era a VASP. VASP, a famosa VASP, antiga, né? O pessoal que é novo aí não vai lembrar. Afinada VASP. Afinada VASP, isso mesmo. E eu sei, eu acho que eu li, é um livro que eu acho que tem disso aí. Tem. Eu li Inclusive do cara que ajudou em toda a parte do desenvolvimento do filme. Esse filme, eu conversando com o filho do comandante Murilo, né? O comandante Murilo já é falecido. Vamos chegar no comandante. E eu falei com o filho dele lá no dia do evento. E ele falou que foram 15 anos de pesquisa e desenvolvimento de produção para chegar no filme. Então ele está envolvido com o negócio há bastante tempo já. Que legal. Para tentar deixar bem fiel. Só a parte técnica do filme, até porque você é dessa área, eles colocaram um filtrinho para mostrar, tipo, década de 80, assim? É meio amarelinho, é meio quentinho, é bacana. A fotografia tá bem legal. Acho que tá bacana. É assim, tem algumas licenças poéticas no filme, algo que o pessoal da aviação pegou muito no pé, que foi o avião. O avião, na época, foi um Boeing 737-300 e eles usaram no filme o 737-200. E tem uma grande diferença de formato de motor desses dois aviões, né? Saquei. Quem é nerd da aviação, olha e já saca na hora. Né? Mas conversei com a produtora sobre isso, a Joana, e tem a questão de disponibilidade, onde que você vai arrumar um 737-300 para fazer o filme e tal. E eles fizeram uma parceria com a Força Aérea Brasileira.
gravaram boa parte do filme lá no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, no Campos dos Afonsos. Sei. E lá eles usaram o avião que eles usam para o pessoal embarcar, a parte externa, é o antigo avião presidencial brasileiro, o Sucatinha. Que coisa legal, E cara. ele, inclusive, eu já fiz o vídeo no Aero mostrando o Sucatinha. Eles readesivaram o avião, o Sucatinha, com as cores da VASP. Por isso que é um 737-200, que o Sucatinha era um 737-200. E eles usaram, e todos os aeroportos, tanto o Confins quanto o Santa Genoveva em Goiânia, são lá no Campo dos Afonsos. Entendi. Os dois. Ah, é questão de produção, claro, né? lógico, né? Aí, Isso aí então, é. por isso que eu falo pro pessoal da aviação pegar leve, que é uma questão de produção. Eu, como produtor, eu entendo. Cara, não dá pra você brotar um Boeing 737-300 ou com a verba disponível você construir um mockup externo de um 737 só porque o motor é diferente, né? Então você dá aquela adaptada e segue o jogo. A história está sendo contada. É isso que é importante. E a China nisso aí? Porque a China ela tem umas coisas evoluídas e tal. Como que ela tá nessa parte Eu aí? não sei exatamente, não pesquisei ainda sobre a China. Tem algumas coisas em andamento, mas a China tem a indústria aeronáutica também em desenvolvimento, só que a aviação na China ela é muito restrita. Entendi. Você sabia que na China você pode ser um bilionário e você não pode ter um jato executivo do jeito que você quer, a hora que você quer. Ah, é? Tem muita gente que tem, né? O mercado chinês tem jatos executivos, mas é muito restrito e complicado. Caramba. Isso até, eu conversando com pessoas da indústria, de fabricantes de aviões executivos, eles falam, cara, o mercado mais complicado pra gente, com potencial, é o chinês. É, porque o potencial é gigantesco. É. Mas não tem como eles entrarem. É difícil, é bem difícil. Que coisa, hein, cara? Então lá é um ecossistema meio diferente, assim. Até para você chegar de jato executivo na China, você não pode, como no Brasil, o Elon Musk, quando veio para o Brasil, ele pousou aqui no Catarina, perto de São Paulo. Ali no interior. Então ele cruzou o Brasil inteiro com o avião boa, dele, né? de boa, pousou ali, é um aeroporto internacional, fez a entrada e tá tudo certo. Na China, não. Se o Brasil fosse a China, o Elon Musk teria que parar no primeiro aeroporto lá em Roraima. Então, na divisa do país, tem que parar e fazer. Você não pode sobrevoar a China. Entendi, cara. Tem toda uma Você tem toda uma... diferença. Lá é bem complicado. Não. Não, porque nessa parte de elétricos e tudo, eles são bem desenvolvidos. Sim, né? não, com certeza tem bastante coisa. Inclusive, os drones mais conhecidos aí do mercado consumer são chineses, né? Então, com certeza tem muita coisa em desenvolvimento lá. Caramba, Pra vender pro mundo, né? Pra vender pro mundo, né? Lá eles não usam. É mas um aí terço vende do pro preço. mundo. É verdade. E o... Baratinho. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.